Olá, eu sou a Marina da Libertas Permacultura. No nosso vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre o processo de envelhecimento e suas repercussões, tanto na vida do idoso, quanto na vida das pessoas que cuidam desses idosos. Hoje vamos falar sobre o sistema respiratório. Uma das principais características do envelhecimento no sistema respiratório, que chamamos de diminuição da complacência pulmonar. O que é isso? O pulmão, ele tende com o envelhecimento a distender menos, ou seja, a abertura da caixa torácica para receber oxigênio, ela fica mais reduzida. E também o fechamento para retirar, o gás carbônico também fica reduzido. Com isso, o idoso tende a ter uma respiração mais ofegante, tem a saturação de oxigênio diminuída. O que é isso? A quantidade de oxigênio que ela vai para os tecidos e para os órgãos gerais do corpo, ela fica diminuída. Então, alguns idosos, eles têm uma dificuldade respiratória atribuída ao processo de envelhecimento. Junto a isso, a esse processo natural de diminuição da expansão da caixa torácica, da expansão pulmonar, ainda alguns aspectos podem influenciar para que o sistema respiratório no idoso ele fique mais prejudicado. Um estilo de vida baseado em fumos, cigarros, o tabagismo, baseado em algumas ocupações, alguns trabalhos que faziam com que aquele idoso, quando mais novo, fosse exposto a fumaças como carvão, carvoarias, fogão de lenha, aqueles idosos que trabalhavam com amianto, tanto em fábrica de amianto, quanto instalações de telhas de amianto, eles também podem, na maioria das vezes, e em muitas vezes mesmo, apresentar uma doença bem específica do processo de envelhecimento mais patológico, mais adoecido, que é chamado de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas o que é isso, Marina? DPOC, pessoal, é uma doença em que vamos colocar assim, a grosso modo, o pulmão ele fica endurecido. Ele é tão machucado, tão maltratado, que ele passa a substituir o seu tecido normal, que é um tecido que pode ser mais maleável, por um tecido, fibrótico, endurecido. Então, o pulmão da pessoa, ele não consegue expandir, encher de ar normalmente. E também não consegue retirar o excesso de gás carbônico como um pulmão normal, fazendo que a pessoa, ela apresente muita dificuldade ao respirar, muitas vezes dificuldade respiratória para andar, dificuldade respiratória para fazer todos os afazeres e às vezes até para falar, culminando com o uso de oxigênio constantemente ou por alguns períodos durante o dia. Muito comum também é o idoso apresentar frequentemente gripe, pneumonias, doenças infectocontagiosas e alérgicas relacionadas ao sistema respiratório. Isso porque o idoso, ele tende a ficar mais quieto, num cantinho, ele sente mais frio, ele tende a ficar em lugares mais fechados, abafados. E com uma tendência a ter o sistema imunológico, o sistema de defesa mais enfraquecido, que isso é inerente ao idoso, ele pode adoecer
mais facilmente de gripes, de resfriados, de processos alérgicos do sistema respiratório. Diante disso, pessoal, o que nós que estamos à frente dos cuidados dos idosos podemos fazer para diminuir o impacto dessas doenças na vida deles? Primeira coisa, quanto ao sistema respiratório sendo atacado por doenças infecto-contagiosas, gripes, pneumonias, resfriados, processos alérgicos, primeira coisa, manter a vacinação em dia. Todo ano existe a vacinação da gripe e da pneumo, né? E os idosos, eles têm direito a essa vacina gratuitamente nos postos de saúde. Então, promover a vacinação de idosos, incentivar que esses idosos se vacinem. Outra coisa, evitar colocar os idosos em aglomerações, em locais muito fechados e com bastante gente, para assim evitar com que ele seja exposto a processos infecciosos. Mais uma coisa, na medida do possível, mantê-los em ambientes arejados, com iluminação, né? Uma alimentação rica em vitamina C, em alimentos com vitamina C, frutas cítricas, alimentos folhosos, verde escuro. Isso vai ajudar bastante a melhorar o sistema imunológico dessas pessoas. Outra situação é quanto a se já tem instalado um DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, um efizema também, que é uma doença muito comum em idosos do pulmão, que culmina com a dificuldade de respirar. É basicamente a mesma coisa. Promover um lugar arejado, qualidade de ar puro, evitar que esse idoso fique em locais muito abafados, né? Elevar um pouquinho a cabeceira do idoso, da cama do idoso, isso facilita bastante para respirar ao dormir. Se verificar que o idoso ele está com mais dificuldade para respirar, com dificuldade respiratória, ao fazer tarefas simples, levar ao médico para fazer uma avaliação, né, desse sistema pulmonar, ver se não tem mais nada associado, né, e quais medicações podem aliviar esses sintomas do idoso para que ele não fique tão impossibilitado de realizar suas tarefas diárias, né? Muitas vezes o médico ele prescreve bombinhas, antialérgicos, prescreve, em casos mais graves, oxigênio domiciliar. Então, a gente tem que ficar de olho para ver o nível de dificuldade respiratória que esse idoso ele tem mantido. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas questões do sistema respiratório dos nossos idosos, tá? Compartilhem, vamos disseminar a ideia de cuidar integralmente e humanamente os nossos idosos. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês.